Temos nosso primeiro script Python. Agora é o seguinte, vamos voltar ali para o nosso script. Olha só que legal, olha só que da hora. A gente conseguiu criar um programa e o nosso computador reconheceu esse programa e executou esse programa. Ou seja, o que a gente acabou de fazer é aquela definição lá que a gente falou de computação. Eu estou manipulando dados, processando dados. Vamos fazer o seguinte, olha só, vou dar um Enter aqui e digitar print novamente como que dia bom. Que dia bom. Beleza? Desse jeito. Deste jeitinho aqui. E não vou fazer mais nada, ok? Não vou fazer mais nada. Quando eu for lá embaixo e executar de novo, apertar setinha para cima lá embaixo, se você for lá embaixo, clicar lá embaixo e colocar setinha para cima, ele mostra os últimos comandos, ok? Se você apertar setinha para cima e dar um Enter de novo, olha só, não apareceu o que dia bom. Por que não apareceu o que dia bom? Por que não apareceu o que dia bom? Precisa salvar, exatamente. Então, olha só, lá em cima o meu arquivo não está salvo. Então, agora que eu salvei, agora vai aparecer. Eu estou mostrando isso porque vai aparecer muita gente falando: pô, no meu não funciona, no meu não apareceu, no meu não sei o que. Aí quando você vai ver, a pessoa não salvou o arquivo. Então, salvem o arquivo, ok? Sempre que você for executar, salve o arquivo. E aí vamos aprender algumas coisas. Vocês entendem que a linguagem de programação, ela funciona muito parecido da forma como a gente também lê textos? Ou seja, é da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o primeiro comando que ele executou foi qual? O que estava na primeira linha. E o segundo comando que ele executou estava onde? Na terceira linha. Tem algum problema esse espaço aqui, essa linha vazia? Não, não tem. Eu posso colocar quantas linhas vazias eu quiser. Olha só. Eu posso salvar. E quando eu clicar aqui para executar, funciona do mesmo jeito. Beleza? Essas linhas são simplesmente ignoradas pelo interpretador Python. Então, galera, a gente tem o nosso primeiro script Python criado. Agora, eu quero que a gente entenda o que é que tem ali. Vocês estão vendo aqui, né, meus slides. Eu não vou ficar compartilhando tanta apresentação, senão eu vou me perder. Mas olha só que legal. Então, o que tem ali? O que tem ali? Só nessa funçãozinha simples. A gente tem uma função print. Então, essa é uma função que o Python tem dentro dele, que existe dentro do Python, que o Python sabe o que significa esse print, beleza? E aí a gente tem que passar informações para essa função. Que informação que a gente está passando? Olá, mundo. Só isso. Olá, mundo. Que é um texto. Beleza? Que a gente dá um nome disso dentro do Python de string. É uma string, é um texto. Como é que eu sei que é um texto? Ela está separada, aliás, ela está com aspas duplas antes e depois. Então eu tenho aspas duplas aqui e aspas duplas aqui. Isso é uma string. E aí o Python vai exibir essa string, esse texto. Então a instrução, lembra que a instrução da Maria ir para a escola é a primeira coisa ela acordar? Eu estou dando uma instrução para o computador que é exiba olá mundo. Tão simples quanto isso. E se a gente mudar? E se eu colocar uma outra coisa? Por exemplo, meu nome é Theo. Ou como a gente colocou ali, que dia bom. E assim por diante. A gente pode mudar. É um texto. Então, meu nome. Percebe que eu posso colocar qualquer coisa? A parte formal do Python é o quê? É o print. O que vai ter dentro do print, o texto que vai ter dentro do print, eu posso escolher. Eu posso escolher o que eu vou exibir para a pessoa que for usar o meu programa. Tá claro isso, galera? As primeiras linhas de programação.
Qual comando para limpar o console? CLS. Clear Screen. Ok, muito bom, muito bom. Então, pessoal, a gente entendeu como trabalhar com o Python dessa forma. Tá claro que para a gente executar esse programa, a gente tem que invocar o Python e passar para ele o script que a gente quer. Tá claro isso? Sempre tem que ter esse espaço? Não. Podemos fazer desse jeito. Também funciona, ó. Agora, então, galera, eu quero que a gente possa fazer uma coisa um pouco diferente, porque não é muito agradável ter que ficar vindo aqui embaixo e executar o Olá Mundo inteiro. A gente está executando ele inteiro. A gente vai ali embaixo e executa ele inteiro. Será que existe a possibilidade de eu executar só uma linha ou duas linhas desses comandos para eu aprender a enviar comandos para o Python, só os comandos que eu quero, para eu aprender a linguagem, para eu explorar a linguagem? Deu para entender? Ao invés de eu ter que executar o programa inteiro, do início até o fim, eu quero executar só partes desse programa para facilitar o aprendizado. Deu para entender o que eu acabei de falar? É que isso talvez não seja tão trivial para quem está começando. Mas eu quero falar assim, mano, executa só essa linha. Python, executa só essa linha para eu ver o que ela faz. Executa só essas duas linhas para ver o que ela faz. E assim por diante. Ok? Beleza. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Aqui no canto esquerdo, novamente nos bloquinhos ali das extensões. Vamos clicar ali. E aí agora você vai digitar Jupyter. Jupyter, desse jeito. Jupyter ou Jupyter, tá? Desse jeito aqui. E aí o primeiro, que é esse aqui, ó, Jupyter, que tem um número 4 aqui embaixo, ó, tem um número 4 aqui embaixo. Você vai clicar nele e vai instalar. Fala comigo, meu povo. Temos 400 pessoas ao vivo, mano. São 10 salas de aulas lotadas. Não é possível. Beleza. Então pode fechar esse cara. Pode fechar esse cara. E vamos voltar aqui, ó. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Ali na primeira linha, logo aqui na primeira linha, a gente vai colocar um... Isso é um comentário. É um hashtag. Tem um hashtag ali. Não sei se dá pra ver o hashtag. Hashtag. E aí depois, isso é um comentário. Esse é um outro comentário. E salva. Beleza? Só isso. Isso é um comentário. Isso é um outro comentário. O que são comentários? Comentários são textos para você, enquanto programador, programadora, possa ler e entender o que aquele bloco de código, o que aquela parte das instruções significam. Beleza? Só isso. É uma coisa para ser humano ler. Beleza? Ser humano ler. Tá? Então é só apertar Ctrl S e salvar. Agora vamos executar tudo isso de novo, só para vocês verem o efeito que o comentário tem. Se a gente digitar Python Olá Mundo, Enter. Apareceu os comentários aqui? Os comentários apareceram? Não apareceram. Beleza. Percebe então como ele foi ignorado? É como se você tivesse uma descrição, a lista lá de instruções, e aí tivesse algum comentário, por exemplo, qual o horário, ou o porquê que a pessoa tem que fazer aquela instrução, entende? São detalhes que não necessariamente vão fazer parte da execução, mas que explicam a execução. A execução da tarefa, a execução da instrução. Tá claro isso? Beleza. E aí agora que a gente instalou o Jupyter, a gente veio aqui e instalou o Jupyter, a gente pode criar um comentário especial. Beleza? Um comentário especial. Comentário especial, eu vou apagar esse aqui, isso é um comentário, e vou colocar porcentagem, porcentagem, desse jeito. Porcentagem, porcentagem. Deu certo aí? Então, no lugar de isso é um comentário, eu coloquei 2 percentuais. Ok? 2 percentuais.
E agora você pode apertar Ctrl, segura o botão do Ctrl, coloca o dedinho em cima do botão do Ctrl e aperta ele. E agora Enter. E aí ele está pedindo aqui para acessar alguma coisa. Pode permitir. Permitir. O que que aconteceu? O que que aconteceu ali? No canto direito. Fala comigo, chat. O que que aconteceu ali no canto direito? O meu pediu para instala. Abre outro terminal. Não é terminal. Aquilo ali não é um outro terminal, tá? Aquilo ali é o que a gente chama de modo iterativo. Beleza? Apareceu o modo iterativo. E aí agora, o que que ele fez nesse modo iterativo? Ele executou tudo o que estava debaixo do hashtag percentual. Beleza? Ô Mario Data Lab, pode colocar em install. Pode colocar em install. Deve ter aparecido uma caixinha para você instalar. Pode instalar. Beleza? Tudo bem até aqui? Provavelmente isso daí é porque a galera não instalou o Anaconda. Se tivesse instalado o Anaconda, estaria funcionando. Beleza? Então, ele executou tudo aqui de baixo. Ele executou tudo isso daqui. Certo? Como é que eu faço para criar separações e executar só o que eu quero? Eu posso, por exemplo, colocar um novo percentual aqui. Ou seja, ele separa cada um desses hashtag percentual em células. Tá vendo que apareceu aqui, ó, run cell. Run cell. Se eu executar de novo, agora, depois de ter colocado isso daqui, eu posso executar e olha só, ele está exibindo agora só essa parte, antes de chegar nesse daqui. Se eu quero executar só essas duas partes do código, Ctrl Enter ou Shift Enter. Você pode escolher. Deu certo aí para vocês? Mas em que casos que a gente usaria desse jeito? Para finalidade de aprendizado e exploração. Exploração de dados, exploração de código, o que você quiser. Beleza? Não vai ter pausa para o café, porque já já a gente está encerrando. Ok? Tamo junto. Beleza. Então, agora perceba que você pode ir executando isso daqui e ele nem reclama de estar salvo ou não dar salvo. Beleza? Então, para executar a primeira célula, você coloca o cursor na célula. O cursor está lá na célula. Ele executou. O cursor estando na outra célula, ó, ele fica até marcadinho aqui. Vocês estão vendo que está marcado? Ó. Você dá Ctrl Enter depois. Então, ó, você está trocando de célula. Olha só, estou trocando o cursor de lugar. Fomos vitoriosos, galera. Conseguimos escrever nosso primeiro código Python. Deu para entender? Gosto de usar aspas simples. Tem algum problema? Não, não tem problema. Isso é bom para achar erros, né? Aí não precisa executar a porra toda. Exatamente. Mais difícil de achar. Exatamente. Perfeito, galera. Então, agora, eu quero que a gente faça algumas coisinhas simples no Python, tá? Como, por exemplo, calcular coisas. A gente exibiu coisas na tela, mas a gente pode usar o Python como calculadora. Como que a gente pode usar o Python como calculadora, tá? A gente vai criar um novo script aqui. Clicar com o botão direito, ó. Clicar com o botão direito, New File, e eu vou chamar isso aqui de calculadora.py. Beleza? Eu vou começar a colocar 01, só para a gente colocar em ordem, para os arquivos ficarem em ordem, ó. 02, desse jeito, tá? 01, 02, porque aí fica em ordem. Quando eu for executar isso, depois, lá no Python, por exemplo, eu tenho que passar um nome novo. Então, se eu quero executar o Lamundo, eu tenho que colocar Python 01 underline Lamundo. Senão ele não vai achar. Beleza? Opa. Pronto. Desse jeito. Ok? Mudei o nome do arquivo. Eu tenho que executar um arquivo novo. Certo? Um nome novo. Tamo junto, né? Tranquilo. Então, eu posso fechar esse iterative. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos usar o Python como calculadora. Então, eu vou colocar o meu hashtag %%, que vocês já aprenderam, e vou colocar, por exemplo, 1 mais 1. Só isso. 1 mais 1. Ctrl Enter. O que aparece? 2.
certo? Se a gente quiser deixar isso aqui um pouco melhor, a gente pode colocar print 1 mais 1 igual print. Aí eu coloquei um texto aqui. Depois do texto veio uma vírgula. E aí eu coloquei 1 mais 1. Certo? Isso daqui eu posso colocar como sendo soma. Tá ali. Soma. Depois, vamos colocar uma subtração. E vamos colocar print 10 menos 5 igual a 10 menos 5. Olha só. Estão acompanhando? Então, eu estou usando o Python para fazer contas, certo? Fazer continhas bestas. Posso fazer uma multiplicação. Vou colocar agora aqui, ó, multiplicação. Multiplicação. E aí, print 10 vezes 5. Como que é o 10 vezes 5? Vai ser igual a 10 vezes 5. Então, a multiplicação, ela é com o asterisco. Beleza? Theo, para diferenciar string do comando, dentro do parênteses tem que pôr a vírgula. A vírgula é só mais um texto que você quer adicionar. A vírgula aqui é só mais alguma coisa que você quer exibir. Então, por exemplo, só para mostrar aí a questão da vírgula no print. Se eu quisesse colocar print, meu nome é, dois pontos, vírgula, Theo Calvo. Olha só, são duas strings que eu estou passando aqui. E executar, olha só, ele junta os dois argumentos para exibir tudo de uma vez só. Percebe? Então, a vírgula é só para você colocar mais um argumento, ok? Só para você colocar mais um argumento. Como isso daqui é uma conta, eu não posso colocar junto com a string, né? Não faz sentido eu colocar junto com a string. Então, eu coloco depois. Ele vai exibir isso, e aí logo em seguida ele vai exibir esse carinha aqui, separando os dois por um espaço. Perceba que tem um espaço, ó. Aqui não tem espaço depois antes das aspas. Entre o igual e as aspas não tem um espaço. Mas, quando ele vai juntar com o próximo elemento, ele coloca um espaço no meio. Ó. Em todos ele colocou um espaço no meio. Até no meu nome é Theo Calvo. Beleza? Se vocês quiserem resetar isso aqui, ó, você pode clicar em Clear All. Aqui, ó, Clear All. E ele limpa tudo. E você pode reiniciar também. Dar um restart. Que aí ele vai reiniciar tudo. Ok? Ó, e zerou. Então eu posso executar esses dois. E eu posso executar esse de baixo. Ok? Apertando Shift Enter. No caso da multiplicação, eu também posso colocar aqui divisão. E aí, divisão, tem vários tipos de divisão. Divisão. Se eu dividir 10 por 5, quanto que vai dar isso? Olha só. 2.0. Então, perceba que até agora a gente tinha mexido só com números que a gente chama números inteiros. O que são números inteiros? São números que não têm casas decimal, ok? Não tem casas decimais. A gente só tem ali a inteira parte. Quando a gente fez essa divisão aqui, ó, de 10 por 5, ele retornou um número diferente. Ele retornou um 2.0, que é um número que a gente chama de float. O float é o nosso comum número decimal ou número real na nossa linguagem matemática, beleza? Então, o float aqui é um número real, que ele vai estar entre menos infinito e mais infinito, considerando todos os números aí também, por exemplo, entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1 você tem infinitos números, né? Você tem 0,1, 0,001, 0,00001 e assim por diante. Então, você também pode representar esses números aqui. Ele dividiu 10 por 5, por quê? Porque se eu dividisse 10 por 3, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho uma dízima periódica aqui, ó, 3.33333333333333333. Tamo junto?
Beleza. Outro tipo de divisão que tem. Por exemplo, se eu quero saber só a inteira parte da divisão. Divisão com inteira parte. Ou seja, eu tenho que dividir 10 em 3 pessoas, mas eu só quero saber o quanto de unidade, sem a parte decimal, cada uma vai pegar. Cada uma vai pegar daquilo todo, né? Então, a gente coloca o barra, barra. Então, barra, barra, desse jeito, é a divisão pegando só a inteira parte. Eu estou cortando aqui essa divisão pegando só essa parte. É o barra, barra. Não é arredondamento, é diferente. Arredondamento é outra formiga. Aqui eu estou pegando só a inteira parte. E aí, por último, galera, para a gente já ir tentando caminhar para o final, a gente tem o resto da divisão. Resto da divisão. Então, se eu dividir 10 por 4, vou colocar aqui por 4, desse jeito, quanto que dá 10 dividido por 4? Vai dar 2,5, certo? Eu consigo distribuir para 2 pessoas e ainda sobra metade para alguém. Beleza. O que a gente pode fazer para pegar só esse final? Eu posso colocar um tal de mod, que é o percentual, desse jeito. O que vai acontecer? Ele está falando que sobra o 2. Por que sobra o 2? Se eu dividir 10 por 4, eu vou tirar do 10 4, ou seja, agora tem 6. Do 6 eu tiro mais 4, que sobra quanto? 2. Beleza? Deu para entender essa conta aqui do resto da divisão? Eu tenho 10. Beleza. E eu vou dividir isso em 4. Então, vão dar quantas partes? 2 e alguma coisa, certo? 2 e um pouquinho. Por quê? Porque 10 menos 4 dá 6. 6 menos 4 dá 2. Esse resto que sobrou, esse 2 que sobrou, é o quanto é o resultado dessa expressão. Tamo junto? Beleza. E por fim, galera, a gente pode falar em potência. Então, potência, aqui, vou colocar potência. Potência é o famoso elevado. Então, eu quero saber, por exemplo, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, vocês concordam? 3 vezes 3? 3 vezes 3. Isso aqui é 9. Tá, mas agora eu quero 3 ao cubo. 3 ao cubo, eu vou colocar aqui vezes 3 de novo. Tá lá, 27. Eu não quero, agora eu quero 3 elevado à quarta. Mano, não vou colocar mais um, né? Não vou ficar colocando mais um. Eu posso simplesmente colocar asterisco, asterisco e colocar 3 elevado à quarta potência. Só operações básicas nesse momento, tá? Só operações básicas nesse momento. Perfeito. Então a galera está perguntando, qual que é a finalidade prática disso? Cara, todas. Isso aqui é a raiz da computação. Isso aqui é o que a gente faz o dia inteiro, né? A gente usa essas operações o dia inteiro aí para fazer várias coisas legais, ok? Então, eu tenho que passar por isso, não tem jeito. São operações matemáticas, ok? São operações matemáticas. Perfeito. Vamos voltar lá para os slides, porque tem uma coisa que eu quero... Então, a gente já viu isso. Tem coisas agora que a gente pode fazer, que é armazenar resultados e também operações do usuário, inputs do usuário. E aí a gente encerra por hoje. Então eu vou criar um script aqui chamado 03 underline input. Ou variáveis, melhor, variáveis. Ponto. Nunca mais vou abrir a calculadora agora. É isso. Abre o Python. Beleza. Então, o que são variáveis, galera? Variáveis, deixa eu achar um negócio aqui, rapidão. Bom, vamos lá. Variáveis, galera. Tem gente que define variáveis como caixinhas. E aí você vai lá, tem uma caixinha e você coloca algo dentro da caixinha. No caso do Python, eu não acho que é legal a gente definir que variáveis são caixinhas. Talvez faça mais sentido definir variáveis como sendo post-its. E aí o Du tá aí no chat. Até seria legal ver o que ele acha. Mas para mim faz sentido no Python que as variáveis sejam post-its.
E aí vamos ver se eu consigo explicar o que são post-its. Pensa assim, se você tem, por exemplo, um objeto que você vai, você quer buscar ele depois, pensa aí num, sei lá, num pote de vidro que você tem aí picles dentro, ou você tem, sei lá, pimenta, ou você tem até mesmo, tipo, anotações no seu caderno e você coloca post-its para buscar essas anotações, certo? Tá claro isso que eu acabei de falar? Todo mundo acaba fazendo isso, certo? Fazendo anotações em algum momento e marca essas anotações com alguma coisa para você lembrar o que aquilo significa ou para você resgatar aquele momento, né? A gente usa post-it para fazer esse tipo de marcações, certo? Então, variáveis no Python se comportam de uma maneira muito parecida com post-its, tá? E aí eu vou tentar explicar o que é isso. Então, por exemplo, eu estou tentando pegar uns post-its aqui para a gente. Eu poderia definir, por exemplo, uma variável como sendo nome igual a telcalvo. Telcalvo, desse jeito. Nome é igual a telcalvo. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto, que é o telcalvo, e aí eu pego um post-it. Estou pegando aqui um post-it. Olha a câmera aí. Tem um post-it. E eu estou escrevendo nesse post-it um negócio chamado nome. Então, eu tenho aqui agora nome. Tudo bem? Tá claro aqui, ó, nome. Tá escrito aqui nome, não sei se dá para ver. E aí, eu pego esse post-it e colo aqui, ó. Nome. Beleza? Eu colei o post-it no nome. E aí eu posso agora dar um print nome. Beleza? E aí eu só vou colocar aqui no modo iterativo para a gente ver isso funcionando. Olha só, então eu tenho print nome. E aí eu vou colocar aqui Ctrl Enter. Olha só. Apareceu o telcalvo. Por quê? Porque o post-it está apontando para quem? O post-it está colado em quem? Aonde que o post-it está colado? Fala comigo, chat. Pelo amor de Deus. Tô tentando ser didático aqui, ó. Tô até fazendo palhaçada. O post-it está onde? Tá aqui no tel, certo? No telcalvo. Beleza. Agora eu vou pegar esse post-it e vou colocar, por exemplo, garrafa. Beleza? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar nome igual garrafa de água. Então eu vou pegar aqui, ó, e colei aqui na garrafa de água, ó. Tá aqui. Beleza? Colei na garrafa de água. Tá aqui, ó, a mesma etiqueta. E aí não tem mais nada na minha testa, vocês concordam? Não tem mais nada na minha testa? Sumiu da minha testa, tá aqui na garrafa. Certo? Tá aqui na garrafa. Se eu der o print nome e agora executar tudo isso, o que vai acontecer? Ele está exibindo aonde que está a minha etiqueta, o meu post-it. Deu para entender? Então as variáveis se comportam como um post-it. Se comportam como um post-it. Você pode pegar esse post-it e escolher aonde que você vai grudar ele. Tá claro isso? Ficou claro a gincana que a gente acabou de fazer? E aí vocês perceberam que a gente atribuiu, né, a essa variável esse objeto, chamado telcalvo. E aí a gente pode ficar fazendo gincanas com isso. Então a gente não está mais só exibindo um texto. A gente está pegando esse texto, atribuindo a um post-it ou a uma variável e depois a gente exibe isso de formas diferentes. Fala comigo, meu povo. Deu para entender? Galera que não manja nada de Python, tá chegando agora nesse negócio de Python, de instruções, de programação. Deu para entender que a gente pode agora salvar o estado de algumas coisas ali e reusar? Então aqui eu usei o telcalvo e exibi ele. Quando eu pedi para exibir o post-it, ele foi lá e entregou o telcalvo, ó. Pá, entregou o telcalvo e exibiu o telcalvo. Depois, ele pegou, eu alterei, peguei esse post-it, colei em outro lugar e ele está exibindo agora a minha garrafa. Beleza?
Tranquilo até aqui, certo? Então, tudo aquilo que a gente fez anteriormente, a gente pode fazer de novo. Eu poderia criar, por exemplo, aqui, uma parada chamada soma igual a 1 mais 1. E dar o print 1 mais 1 soma. Vocês concordam que eu poderia fazer isso? Ó? Opa! Faltou só isso aqui, o igual, né? Aí. Então, eu armazenei o resultado de uma operação no soma e depois eu exibo a soma. Isso, entendendo isso, galera, todo o resto de programação vai ser muito mais fácil. Você faz alguma operação, processa alguma coisa e atribui aquele resultado a um post-it. Você cola um post-it naquele resultado. É o que a gente fez. A gente fez a operação 1 mais 1 e colamos um post-it em cima daquele resultado. E lembrando, esse post-it pode mudar da onde ele está. Então, se a gente criasse, por exemplo, uma outra célula aqui chamada resultado e colocasse 10 menos 5 e desse um print em resultado e depois resultado vai ser igual a 10 vezes 2, print resultado, o que vai acontecer? Uma hora o meu resultado era 5, opa, resultado, caralho. Uma hora o meu resultado era 5, outra hora o meu resultado foi 20. Legal. E a gente também pode usar o próprio resultado para alterar ele mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer resultado igual a resultado mais 10, eu também posso fazer isso. Print resultado. 1, 2, 3 e... olha só. Então, aqui o meu resultado valia quanto? Valia 10 menos 5, que é 5. Depois, o resultado, eu coloquei ele para valer igual a 10 vezes 2, que é 20. Então, ele valia 20. E aqui, eu coloquei que o resultado vai valer ele mesmo mais 10. Ou seja, é o 20 que eu obtive aqui em cima, mais 10, que dá 30. Lembra o básico que a gente conversou nos slides? Que a computação e programação é as instruções que a gente envia para o computador. A gente mandou uma primeira instrução aqui falando resultado igual a 10 menos 5. Essa é a instrução. Ó, atribua ao post-it resultado 10 menos 5. Desculpa. Atribua ao post-it resultado o valor correspondente à operação 10 menos 5. Ele atribuiu. Depois, o que a gente pediu para fazer? Exibe isso. Ele exibiu. Depois, uma outra instrução. Pega o resultado, post-it resultado, e cola em cima de 10 vezes 2. Ele foi lá e colou. 10 vezes 2 é 20. Então, o resultado agora está em cima do número 20. Depois, exiba o que tem aí. Para onde que esse post-it está colado? Ele exibiu. Depois, pega o resultado, que é 20, e faz ele igual a ele mesmo, ou seja, 20 mais 10, que é 30. Agora o resultado está colado em cima do número 30. E depois exibe o post-it aí resultado. Ele exibiu o que é esse resultado, que é 30. Eu acho que já foi muita coisa. Galera, por hoje, eu acho que a gente foi bastante vitorioso. O que a gente viu? Vamos fazer um recap. O que a gente fez hoje? A gente entendeu um conceito bem simples ali do que é a ideia de programação e computação, que é basicamente manipulação de dados, receber dado, processar dado, armazenar dado e criar uma lista de instruções para o computador executar. Depois, a gente instalou o Python com a Anaconda e a gente instalou também o Visual Studio Code. A gente entendeu como que a gente vai usar o Visual Studio Code de várias maneiras, seja pelo terminal ou seja também ali da forma iterativa. Se alguma coisa não ficou clara, galera, fala pra gente. Feedback é sempre muito bem-vindo. Eu estou tentando ir num ritmo bem de boas para não perder ninguém. Meu objetivo não é perder ninguém, beleza?
Então, se você está achando que a gente está muito lento, eu peço desculpas, mas é que realmente a gente está querendo que todo mundo aprenda. Nosso objetivo é trazer todo mundo para o mundo de tecnologia que queira vir para o mundo de tecnologia, beleza?